Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos de volta aqui na City TV para a apresentação de mais uma edição do nosso Pauta Livre. Programa que semanalmente traz aí convidados muito especiais e assuntos dos mais diversos, assuntos interessantes. E desde já agradecendo a você, ao senhor, a senhora que nos acompanha, estão fidelizando o nosso programa e também acompanhando toda a programação da City TV. Uma programação bem diversificada, programa para todos os gostos, e eu tenho certeza que todos estão gostando. Então, mais uma vez, obrigado aí pela credibilidade, pela confiança, e estamos felizes em poder semanalmente trazer aqui um assunto que vai lhe agregar muito. Bem, hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela fez diferentes formações na área clínica, organizacional, com formação em coach, hipnose, terapia regressiva, medicina comportamental, neurometria, enfim, é um currículo vasto. E passou por grandes empresas, né? Passou pela Escola de Especialistas da Aeronáutica, de Guaratinguetá, do ITA, Philips, saudosa Philips, Ericsson, Panasonic, Kodak, enfim, tem uma história que nós vamos conhecer no nosso programa de hoje e abordar um assunto que ela também trabalha diariamente, que é a psicologia. Doutora Cristina Souto Rigotti, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigada, Disseu, pelo convite. Mais uma vez estamos aqui, é uma honra, é um prazer a gente poder compartilhar o conhecimento, porque conhecimento compartilhado não vale nada. Não compartilhado não vale nada, né? Então, que a gente possa compartilhar. E obrigada aos ouvintes também que estão aqui com a gente, privilegiando, assistindo, muito bacana. Bom, a senhora passou pela Ericsson, Panasonic, Kodak, Philips, empresas que tanto marcaram aqui a nossa cidade, né? Tem saudades? Na verdade, eu comecei na Escola de Especialistas Aeronáutica, o ITA, e depois eu fui para a Philips. Então, a Philips foi assim, um grande marco, porque a Philips, na época, tinha 200 funcionários, em 86, 87. E depois, quando eu saí da Philips, 5 anos depois, tinha 3.000 e poucos. Então, realmente, foi um marco grande. E depois eu fui trabalhar como consultora. Então, atendi realmente Kodak, Panasonic, aquele auge da Panasonic, componentes, a Panasonic do Brasil, Petitbon, né? Aquelas grandes empresas mesmo. General Motors também? General Motors foi um dos meus berços, né? Fiquei 2 anos na GM, foi assim, até hoje tenho amigos de lá. E o grande marco foi muito a Ericsson, porque a Ericsson... eu fiz tudo aquilo que a gente, na psicologia e como executiva, quer fazer. Então, eu consegui... tive um time maravilhoso de pessoas, né? Então, a gente montou a Ericsson no Brasil e desmontamos a Ericsson no Brasil também. Mas foi assim, uma grande experiência e a nível de vivência, né? De recursos humanos, de gestão de pessoas, foi incrível. Então... Bom, passou por todas as empresas aqui em São José dos Campos, mas teve um momento também que a senhora voou para a Holanda. Depois meu marido foi transferido pela Philips, ele também trabalhava na Philips, foi para a Holanda, aí eu encerrei a minha consultoria aqui, as minhas atividades, e acompanhei para ficar na Philips, na Holanda, lá em torno de 2 anos. Bom, em toda essa passagem aí, sempre aplicando a formação de psicologia, né? Uhum. Por que a senhora fez essa opção por psicologia? Pois é, né? Eu achava que eu já era psicóloga. Então, eu achava que psicologia não tinha muito a ver. E quando eu fui fazer a formação, a psicologia estava no Brasil há 15 anos só, que ela era regulamentada. Então, era muito novo falar da psicologia. Você falava que ia fazer psicologia, todo mundo falava, é louco, para que isso? E, na verdade, eu fui por um movimento, né? Eu participava do grupo de poetas aqui de São José, lá na Praça Afonso Pena, e a gente fazia todo um movimento muito bacana. E eu adorava declamar em público, e a gente fez todo aquele movimento. E eu tinha uns colegas que foram estudar em Lorena, fazer engenharia química, e falaram, vem fazer psicologia aqui, porque aqui tem um movimento estudantil muito bacana. E eu fui muito mais de curiosa. Eu falei, eu vou lá, faço 6 meses da faculdade, vou ver se é isso, imagina. Só que quando eu comecei a faculdade lá, eu me apaixonei.
E aí eu não quis fazer nenhuma outra faculdade. Na época eu falava em medicina, sempre pensei que eu fosse fazer medicina e de repente eu me desiludi com a medicina por N fatores aí, que hoje ainda acontece, né? Algumas questões. E no final eu fiquei na psicologia mesmo, me apaixonei. E aí eu não consegui mais sair, mesmo eu indo para uma área executiva. Eu acho que a psicologia foi um grande diferencial na minha carreira, de ter tido uma carreira de sucesso, porque chegar a ser diretora de uma multinacional como a Ericsson e fazer toda uma negociação da empresa na posição que eu tinha, respondendo para o presidente, foi assim não o status, não o ego, mas quando você tem uma posição alta, é o que você pode fazer pelas pessoas à sua volta, que eu acho que é isso que os grandes líderes deveriam pensar. O que você pode fazer pelo outro? Porque se você tem poder, use o poder para o bem. Você pode usar para o mal também. E isso, para mim, foi um grande diferencial. Tanto é que a gente se reúne, o pessoal da Ericsson, até hoje, fechamos a empresa há 20 anos, praticamente, 22 anos, e até hoje a gente se encontra. E lá se vão quantos anos nesse caminho da psicologia? Da psicologia, nossa, me formei em 86, vai 40 anos esse ano. Então, e a minha turma se encontra ainda, a gente se fala, todo mundo aqui, estamos preparando o encontro dos 40 anos. E nessas empresas todas, a senhora usou a técnica da psicossensoriais. Que é isso? O psicossensorial é você não ficar só na fala, é você não ficar... Eu trabalho numa linha cognitiva comportamental, levar as pessoas a mudar o comportamento através do pensamento. Então, de uma forma que a gente fala assim, não deixa de ser por repetição, de uma forma mais simples. Mas eu achava que as pessoas tinham que vivenciar, as pessoas tinham que sentir no corpo. E eu comecei na Ericsson a fazer esses trabalhos, de fazer grupos de autoconhecimento, mesmo na posição que eu tinha, de gerenciamento de conflitos, porque daí quando as pessoas sentem, quando você fala para ela, olha, como que você sente hoje o seu dia no seu corpo? Aí você fala, tá tudo bem. Não, respira e sente. Como que você se sente hoje com você? Eu sinto uma taquicardia, eu sinto uma dor no coração. Ok, e da onde que está vindo essa dor no coração? Porque, efetivamente, as pessoas estão muito doentes quando a gente olha, e o doente é assim, a gente fala assim, tem muitas questões do abandono. Quem não teve momentos de abandono na vida? Por mais bem-sucedido, independente da classe social, porque a gente pensa que o abandono é na classe social mais baixa, mas não é. A gente está vendo hoje, principalmente com essa questão das redes sociais, filhos extremamente abandonados pelos pais, porque os pais entregam um celular para uma criança de 8, 9 meses e porque eles querem a paz. Então, na verdade, essas crianças estão sendo abandonadas. A gente está vendo agora as motinhos, né? Eu estou vendo crianças com 8, 10, 11 anos andando com essas motinhos. Só anda 30 quilômetros. Isso também é um abandono. Então, e aí eu comecei a trabalhar isso na empresa, de uma forma que as pessoas olhassem além do que elas estavam produzindo, além dos resultados que elas eram cobradas, né? Porque a cobrança é grande, lógico, em qualquer lugar que você esteja. Nenhuma empresa cobra menos. E o empresário, até o próprio empresário, ele é quem mais se cobra. Então, isso é muito forte. Trabalhar com psicologia há 40 anos atrás é muito diferente de trabalhar hoje, no mundo moderno? Eu acho que é sim, porque hoje, apesar de tudo, existe mais credibilidade no sentido das doenças em geral, né? Da depressão, do burnout, da ansiedade. O nível de pessoas que hoje são afastadas do trabalho por processos de estresse, de ansiedade, é muito alto. Então, eu entendo que antigamente o funcionário começava a ter problema na empresa, está com frescura, nossa, né? Os líderes falavam isso. E para você convencer a liderança de que não era frescura, era que a pessoa não estava conseguindo fazer um terceiro turno, que ele não estava conseguindo conciliar a vida dele familiar com a do trabalho, era difícil, porque eu lembro bem, quando eu entrei na Philips, naquela época se falava assim, você entrou na empresa e seus problemas ficam lá fora. E a gente sabe que no mundo real não é dessa forma. Então, hoje,
está tendo um olhar maior para isso. Só que ainda nem tudo é perfeito, né? Então tem muitas coisas a melhorar, tem abusos em algumas situações, tem coisas não resolvidas, mas de qualquer forma eu acho que a psicologia está sendo olhada, tanto é que a gente hoje praticamente o segundo vestibular mais concorrido está sendo de psicologia. O primeiro continua a medicina sempre, né? Mas a psicologia ele está num patamar bem bacana, bem interessante. Eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação dessa situação. A destruição psicológica das pessoas nos últimos tempos é um fenômeno impulsionado principalmente pelo uso excessivo de redes sociais, como a senhora falou, pelo esgotamento profissional, que é o burnout, e pelas sequelas socioeconômicas da pandemia do Covid-19, que aumentaram em 25% os casos de ansiedade e depressão. Como é que a senhora avalia isso? Eu acho que a gente está vivendo colapso mesmo. Lógico, se por um lado o celular, que não é mais o celular, né, é um computador que tem tudo aqui, ele veio para facilitar a nossa vida, se ele não for muito bem direcionado, muito entendido sobre o ponto de vista psicológico, ele está gerando muitas doenças. Por exemplo, hoje a gente está vendo a questão da dependência tecnológica, pessoas sendo internadas pela dependência do celular. Por exemplo, eu atendo muitas pessoas idosas e pessoas com 80 e poucos anos, 70 e poucos anos, e eles falam assim, doutora, você quer que eu diminua de ficar olhando para esse aparelho? Mas como que eu vou diminuir? Ele é a minha alegria. Aqui eu sei o que está acontecendo no mundo. Ok, só que assim, ele passa o dia inteiro, a gente entende, né? De novo, a solidão. Então, isso aqui não deixa você ficar solitário, você vai mexendo. Só que ele tem todo um algoritmo para fazer com que você vá criando uma compulsão cada vez mais de estar rodando tela. Isso pessoas idosas. Pessoas idosas, todos os níveis. Mas isso, hoje, a gente está tendo um olhar muito grande para os idosos, porque a criança, quando está numa idade escolar, o pai tem, lógico, tem que ser pais que caiam na real, né? 8 horas da noite, pegou, guarda o celular e não vai ter acesso, porque eles precisam dormir, as crianças precisam ter um sono reparador. Todos nós precisamos, mas com a criança o pai consegue colocar a regra. Agora, com o idoso, que ele mora sozinho, muitas vezes, ou que ele às vezes mora com mais alguém, mas ele vai para o quarto e fica lá até 2, 3 horas da manhã, nas redes sociais, não interessa, depois fala assim, eu acordo 10 da manhã, 11 da manhã, só que o pico que se produzir melatonina, que é o hormônio que combate os radicais livres, que melhora o seu sistema imunológico, ou responsável pelo seu sistema imunológico, já foi. A melatonina ela começa a ser produzida, lembra na época das indústrias, bom, ainda continua, né, as indústrias, mas assim, aquela pessoa que ficava, o gerente do plantão, na GM tinha muito isso, né, o gerente do plantão, porque era uma empresa muito grande. Então, quem está à noite gerenciando tudo é a glândula pineal no nosso corpo, que produz a melatonina. E se a pessoa não dorme da forma adequada, ou ele vai lá deitar 1, 2 da manhã, a melatonina, o pico dela é 2h30, 3 horas da manhã. Eu vou deitar 1 hora, o que eu aproveitei? Quase que nada. E ele vai parar de produzir melatonina, a glândula pineal, em torno de 5h30. Então, o que adianta eu ir dormir 2, 3 da manhã e acordar às 11? Você dormiu, mas você não teve o sono restaurador. E isso é muito sério. Mas é só o celular? Lógico que não. É alimentação. As pessoas comerem aquele maravilhoso sanduíche na hora de dormir, aquela pizza. Então, coisas erradas, hábitos errados, vai ter uma implicação lá na frente na sua saúde. Tem as redes sociais, tem a alimentação, tem o sono. Só que o que a gente está vendo hoje é uma desregulação disso tudo. Então, a gente, cada vez mais, nós estamos tendo pessoas disfuncionais, porque elas não conseguem funcionar ou estar adequadas nesse momento atual. E há uma dependência total também, principalmente dos mais jovens, das crianças, vamos dizer assim, nas escolas, né, em relação ao uso do celular, né?
Então, porque, lógico, as escolas, até as escolas públicas hoje, têm o computador, tem o tablet, tem, lógico, isso é uma forma de estudo, a gente tem que acompanhar também a evolução tecnológica. O grande problema é que passou da escola, eles continuam ainda nesse aparelho. E os pais, para não terem que negociar, não ter que conversar, não ter que brincar, não ter que buscar formas saudáveis de estar com aquele filho, ele acha mais fácil dar o celular. É assim o tempo todo. Eu fico até nervosa. Às vezes eu vejo criança pequenininha com celular, eu falo, ai meu Deus, nossa, um iPhone de 17 mil, e a criança lá, né? Eu falo, gente, não é só o valor, mas é a responsabilidade daquela mãe, daquele pai. Eu vi essa semana uma situação que me chamou muita atenção. Uma mãe, um carrinho de criança, a criança no carrinho, naturalmente, atravessando uma rua de movimento, empurrando o carrinho, mas olhando no celular. E foi caminhando, atravessando. Ela atravessou a rua, ela não se apercebeu que ela atravessou uma rua movimentada, mas ela não tirou os olhos do celular. E isso acontece muito, né? Por isso muitos atropelamentos e muitos acidentes que acontecem em relação a isso, né? Cada vez mais, porque as pessoas elas não estão conseguindo. Em geral, né, a gente também não pode falar que todas as pessoas. Tem muita gente com muita consciência, mas tem muita gente com muita pouca consciência. Um dia eu estava conversando com uma amiga e aí eu estava no carro com ela, pegando uma carona, e o filhinho dela, de 1 aninho atrás, na cadeirinha com o celular. Aí eu falei assim, nossa, como que você dá o seu celular para uma criança de 1 ano? Ah, ele está brincando, é joguinho. Aí eu falei assim, não, mas criança dessa idade nem pode, pela questão da visão, está tudo se formando ainda. Aí ela falou assim, mas você quer que eu faça o quê? Se eu não fizer isso, não me dá paz. Eu falei, olha, na minha época, sabe como que eu fazia? Era uma amiga jovem, né? Na minha época, quando eu colocava a criança, meus filhos lá numa cadeirinha, eu ia brincando, olha a nuvenzinha, olha o boi, cadê o boi, mamãe? Tá ali, não tinha boi. A gente ficava criando coisas para que a criança despertasse, ficava cantando, né? Eu lembro que o que a gente cantava, tudo que podia para poder fazer com que distraísse, brincando o tempo todo. E hoje está na questão, o que é mais fácil fazer? A gente vê a mesma coisa. O que é mais fácil? Fast food. E aí nós estamos com as crianças doentes, estamos com adultos doentes, porque tem gente que realmente tudo é fast food. Então, a gente vê a quantidade de sódio, a quantidade de gordura trans. Mas eu não tenho tempo para fazer comida. Pega o seu sábado ou o seu domingo, faça comida para o mês inteiro, coma coisas saudáveis. Porque não tem jeito de você ter uma vida saudável se você almoçar todos os dias e jantar todos os dias fora. É uma tentação, não é? Você não vai comer em casa o que você vai quando você vai no restaurante por quilo. Você come um exagero, muitas vezes, que você não precisa. E, lógico, a gente trabalha até hoje, a gente trabalha algumas técnicas como você resistir à tentação de um monte de coisas gostosas. Eu acho que hoje é muito mais fácil de você trabalhar pelos teus filhos, pela sua casa, que antigamente. Porque antigamente a dona de casa tinha que sair para trabalhar. Hoje não, hoje tem Bolsa Família, então não se exige tanto, não é verdade? É verdade. Então dá mais tempo. Nós estamos conversando no programa de hoje com a doutora Cristina Souto Rigotti, falando sobre psicologia, um assunto que eu tenho certeza que o senhor e a senhora gosta, está aprendendo, e nós temos muito mais para falar aqui no Pauta Livre de hoje. Doutora, gostaria que a senhora falasse um pouquinho também dessa síndrome de esgotamento profissional. Hoje, muita gente cansada, muita gente desanimada, muita gente sem expectativas, sem aquele empreendedorismo de antes, né? O que se deve a isso? Eu acho que é uma somatória de muitas coisas. A gente nunca teve isso de uma forma tão forte. Só para você ver, às vezes eu atendo presidentes de empresa ou donos de empresas grandes, né? Eu falo quando dono, porque ele realmente é o gestor, tem 500, 600 funcionários, que ele fala para mim, eu chego, estaciono meu carro, quando eu vou entrar na minha empresa, me dá um pânico, eu não consigo entrar. Então,
o burnout ele pode acontecer com qualquer pessoa que trabalhe. E aí a gente pode falar que até a dona de casa pode ter um burnout, porque as funções de casa não são fáceis, né? Você acabou de fazer, parece que sua missão nunca está cumprida. Acabou de lavar a louça, já tem mais um copo. Então, mas na verdade, eu entendo que a forma como as pessoas estão vivendo com isso. É tão incrível o burnout, eu atendi muito, hoje até continua, mas assim, na época da pandemia foi muito forte. Porque as pessoas estavam acostumadas a interagir, a conversar, parar para o tal do cafezinho, e brincava com um, brincava com o outro. E essa questão das pessoas ficarem no computador, que ainda isso está muito, a gente sabe que muitas empresas ainda estão mantendo, as pessoas agora não vão mais voltar mesmo, né? Tem empresas que efetivamente, até empresas privadas e do governo, que efetivamente falaram, não voltamos mais no ritmo que era. Então, essa história de ficar no home office, eu acho que é um dos motivos que gera o burnout. Eu não nem acho, eu tenho certeza, pelo que eu acompanho. Lógico, a gente sabe também que, às vezes, a pessoa não está do home office e ela está tendo burnout. Por quê? Porque existe uma pressão interna muito grande. Hoje, quando a gente está com a tecnologia a nosso favor, que é muito bacana, só que essa tecnologia, o que ela nos ensina no celular? Por exemplo, se você quiser testar, tudo que a gente jogar no celular, até uma pesquisa do Google, é muito mais rápido do que no computador, por mais moderno que seja o seu computador. Então, essa rapidez de informação que a gente acaba tendo faz com que a gente estimule uma área do cérebro. E essa área do cérebro, ela quer cada vez mais rapidez, mais prazer, mais prazer, mais rapidez, rapidez, prazer, em tudo. E acaba sendo essa área que ela é responsável pelas compulsões, pelo vício, pelo uso da cocaína, do crack, pela bebida, né? A pessoa não consegue parar de beber, pela compulsão exagerada das comidas, pelos comportamentos inadequados. Então, estimula a compulsão. Estimula a compulsão e não deixa de ser essa compulsão por resultados imediatos. Tudo tem que ser resultado imediato. Eu vejo assim os jovens. Se alguém não me respondeu no WhatsApp, eu atendo muito jovem, eu atendo todas as idades, eu vejo assim, não me respondeu, doutor, eu bloqueei no meu WhatsApp. Espera aí, por que você bloqueou? Ele me deu de perdido, ele não me respondeu. Gente, manda uma interrogação, porque às vezes o WhatsApp, a sua mensagem vai lá para baixo, isso acontece, a gente às vezes perde uma mensagem, porque tem dias que é uma loucura, né? Então, manda uma interrogação. Não, eu já bloqueei. Você vê no Instagram, né? Agora é o Instagram que é mais a moda, é a mesma coisa. Eles ficam lá olhando, publicam alguma coisa, quantas curtidas, quantos comentários. Então, fica aquela coisa exagerada, isso é uma compulsão. Então, você está ativando as vias dopaminérgicas do cérebro, que são as mesmas vias que criam dependências. E aí a gente está falando das dependências, uma dependência química, o cigarro, a comida, etc., mas a gente começa a criar uma dependência emocional o tempo todo. E aí, como que você vai lidar com isso? Aí você fala assim, o outro é culpado? Não sei. A gente não tem 100% das pessoas nessa situação, mas eu sempre falo assim, ontem eu atendi uma pessoa com burnout, e ele falou assim, eu não consigo nem... Quando as pessoas perguntam como você está, aquilo já me faz mal. Eu falei, mas é natural a gente conversar com a pessoa, como que você está? Aquilo me parece cobrança. Mas por quê? Porque ele está no limite, ele já é uma pessoa que exige altos resultados dele, só que ele está num momento que ele não está se aguentando. E aí, pela questão de trabalho, pela questão de família, porque se a gente parar para pensar, se você acordar às 5h30 da manhã, você vai das 5h30 da manhã à meia-noite, com alguma coisa para fazer. Lógico, as pessoas que são ativas, as pessoas, como a gente fala, que preferem assim, eu fiz 63 anos, agora tem lá uma mesinha e eu vou ficar jogando cartas, aquilo me deixa feliz. Que ótimo que te deixa feliz. Mas aquelas pessoas que isso não deixa feliz e que precisa ter um propósito maior, essas pessoas, sim, elas começam numa autocobrança muito grande. Então, a gente acaba gerando muitas doenças emocionais e o burnout, ele está assim,
Lógico, não é só ele, mas eu acho que a ansiedade está pior, porque todo mundo que você conversa tem crise de ansiedade, pânico, as pessoas estão realmente em depressão. E aí você não consegue entender, né? Por que, que as pessoas estão tendo tanto isso. Agora, nesse caso do burnout, como identificar, tratar e evitar esse burnout? Olha, a gente tem muitas linhas, né? Por exemplo, eu trabalho numa linha da neurometria, que é uma avaliação do cérebro, faz mapeamento cerebral, e a pessoa, a gente entende aonde que a área do cérebro que está acontecendo aquela situação, onde que realmente, se são os pensamentos intrusos, se é o lóbulo occipital, parietal, então a gente consegue entender como que está, porque ele faz mapeamento, e nesse caso a pessoa tem sons que é de acordo com a fisiologia dela, neurofisiologia, e ela leva para casa, que é gerado para ela escutar e fazer com que os neurônios criem novas sinapses. Quando ele vai criando novas sinapses, vai fazendo com que aquela compulsão, aquela situação vai criando novos caminhos, as sinapses vão criando novos caminhos e vai fazendo com que haja uma mudança na membrana celular. Só que, assim, às vezes, cada caso é um caso. Tem pacientes que respondem muito bem para a linha da neurometria. Esse meu paciente de ontem, ele falou assim, eu não consigo escutar os sons, porque parece que é uma cobrança muito grande. Então, aonde que eu vou com ele? Eu vou para um movimento sistêmico, entender até que ponto toda aquela família tem uma autocobrança, foi uma família de pessoas muito exigentes, e ele, por uma fidelidade invisível conscientemente, ele também começa a olhar lá para trás e falar assim, nossa, meu bisavô, meu tataravô, ele era uma pessoa tão exigente que ele tinha que dar conta de tudo, eu também tenho que ser forte e dar conta de tudo. Então, esse é um movimento que a gente precisa tirar aquela força de uma cobrança excessiva. Então, essa é uma linha sistêmica. Mas tem uma linha também que eu gosto bastante, que é da hipnose. Então, quando a pessoa ela fala assim para mim, eu não consigo mais nada, de que me peça mais nada na minha vida, porque eu estou no meu limite, o burnout é muito isso, então, ok, vamos trabalhar com a hipnose, para ele trazer tudo que ele tem de bom, todas as forças que ele tem, e não potencializar as fraquezas, porque muitas vezes no burnout você começa a potencializar as fraquezas, e não tudo aquilo que você tem de bom que você conquistou. Então, assim, para cada caso, e eu sempre falo, cada paciente tem um processo. Por isso que a gente tem que olhar para ele nos olhos e falar assim, como que eu posso te ajudar? Como que você tem que sair do ponto A e chegar no ponto B? Porque esse é o nosso objetivo. Se você vai para um tratamento médico, se você vai para um tratamento psicoterapêutico, você precisa saber, eu estou aqui, mas eu quero chegar aqui. E qual que é esse caminho? Agora, também não adianta eu ter técnicas mirabolantes se a pessoa tem um papel de vítima e para ela é muito mais fácil viver aquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Aí também não dá, né? Então, eu sempre falo, não existe solução para todos e nem todos vão realmente chegar naquela saúde perfeita, porque muitas vezes ele não está com consciência perfeita para receber aquilo. Entra muito no receber, né? O quanto que eu estou preparado para receber e o quanto eu estou preparado para doar. Tem que ter equilíbrio. Sentiu o programa de hoje? Semana passada eu comentei aqui no nosso Pauta Livre que algumas entrevistas que nós fizemos, muita gente escreveu, muita gente perguntou, e nós mandamos essas perguntas para os nossos entrevistados. O Dr. Coimbra falou sobre ozonoterapia, o Jorge Assad falou sobre o PROCON, o Wagner Siqueira nos contou sobre a SECRE, o Joel Júnior falou sobre o dispositivo que foi desenvolvido para criança com câncer, e muitas perguntas chegaram. E nós enviamos essas perguntas para os nossos entrevistados que estão respondendo. E com certeza nós vamos ter aqui muitas perguntas em razão desse bate-papo de hoje aqui com a doutora Cristina Souto Rigotti, que está nos contando sobre psicologia. Então, pode mandar sua pergunta aqui no e-mail da City TV, que nós passamos para que ela possa responder ao senhor, a senhora que está nos acompanhando. Nós temos mais. Nós vamos para o intervalo comercial
e na sequência voltamos falando mais sobre psicologia aqui no nosso Pauta Livre, hoje com a doutora Cristina Souto Rigotti. Até já. Muito bem, nós voltamos à segunda etapa aqui, no nosso segundo bloco do Pauta Livre de hoje, onde estamos conversando sobre psicologia com a doutora Cristina Souto Rigotti. Com certeza, o primeiro bloco aqui te agradou muito, né? Agradou o senhor, a senhora, você jovem, preste atenção nos ensinamentos aqui da nossa psicóloga de hoje. Nós falamos sobre burnout, falamos sobre o mundo moderno, tecnologia, computador, notebook, falamos de celular. E, na sequência, eu vou perguntar à doutora Cristina sobre os efeitos pós-pandemia. A pandemia ela deixou um legado de incerteza, luto, isolamento social e, em alguns casos, sequelas neurológicas. E a ansiedade e a depressão tornaram-se mais prevalentes pós-pandemia, né? Está diminuindo ou a situação ainda continua sustentável nesse aspecto? Eu não percebo que está diminuindo, não. Eu percebo que a tendência é de cada vez mais as pessoas se posicionarem e estarem realmente entendendo o que elas estão passando, até porque hoje as pessoas pesquisam tudo. Então, o Dr. Google, né, dá muitas dicas que não são tão bacanas, mas dá muitas dicas bacanas também. Então, as pessoas estão realmente ainda, a pandemia, a gente vê sequelas muito sérias, todos os dias, pessoas que tiveram trombose, que tiveram problemas na vista, que tiveram problemas no rim, e aí vai, né? Em todos os órgãos, tanto é que tem alguns médicos especializados em pós-pandemia, em doenças pós-pandemia, já tem. Lógico, a gente também não pode se fechar e achar que tudo foi a pandemia. Também não, porque as pessoas têm hábitos errados. E se você tem hábitos errados, lógico que as consequências também serão sérias. Como muita gente na pandemia não morreu pela pandemia, morreu porque já tinha uma série de problemas. Lógico, teve pessoas que realmente eram saudáveis e principalmente no começo. Mas teve pessoas que já estavam doentes, já tinham comorbidades, que não se cuidavam. Então, esse é um universo muito amplo para a gente discutir. Mas, com certeza, eu acho que isso mudou muitas coisas. A gente percebe no isolamento das pessoas, isso é muito notório. Parece que as famílias elas se fecharam mais. Tanto é que quando eu vejo assim, as famílias no parque, no Vicentina, o carnaval de rua, que São José foi lindo, né? As pessoas, família mesmo, vovô, vovó, os filhos, os netinhos e tal, você fala, puxa, que bênção essas pessoas estarem na rua juntas, tomando sol, brincando, trabalhando a nossa essência brasileira, né? Vivendo o Brasil, sendo brasileiros. Então, isso é muito bacana. Agora, quantas outras pessoas que a gente vê que não conseguem sair de casa? Então, se você falar assim, melhorou? Não, eu acho que a tendência cada vez mais é ainda de aumentar. É pela pandemia? Não. Às vezes, a pandemia, para muitos, foi uma boa desculpa. Para você ver, hoje, a questão sexual mesmo, você não me perguntou disso, mas é uma questão que hoje, nos nossos grupos de estudo, está se discutindo muito, porque é o sexo virtual. Gente, e cadê a questão do companheirismo, do romantismo, do fazer, do estar juntos, de preparar uma coisa gostosa para você comer? Não, o pessoal está fazendo isso de uma forma que acaba virando uma doença mesmo. São pessoas que estão no mundo virtual e elas estão disfuncionais. Então, a gente tem que ficar atento aos nossos jovens, ao que está acontecendo. A gente vê que nunca teve tantos crimes cibernéticos como está acontecendo, nunca teve tanta violência. Cris, é que agora se divulga. Eu concordo. Agora a imprensa está muito mais presente. Qualquer um com o celular está gravando e está publicando. A gente sabe de muitas coisas. Mas também a gente tem que olhar que princípio que as pessoas estão vivendo. Será que é realmente uma questão dos seus princípios morais, seus princípios religiosos, aonde cada um está colocando Deus na sua vida? Porque, às vezes, as pessoas delegam, e delegam até Deus.
Então, falar assim, ah, não, que Deus me ajude. Tá, mas o que você está fazendo? Como que você está lidando o seu dia a dia? Como que você está se protegendo? A gente sabe muito bem que a primeira proteção das doenças, hoje, se a gente falar na biologia, e hoje estamos falando muito nas crenças, na parte da biologia, é quando eu tomo um copo de água e eu agradeço essa água, quando eu estou agradecendo essa água e esse copo, eu não estou surtando. Eu lembro quando eu falava isso, alguns anos nas empresas que eu dava consultoria, o pessoal, principalmente as empresas do Sul, né, o pessoal assim mais sério, eles falavam assim, gente, essa psicóloga que vem fazer o trabalho de liderança, olha, ela fala umas coisas assim que são muito estranhas. E falava assim para me apresentar, né? Aí eu sempre falava assim, gente, olha, essa água aqui, esse copo, quantas pessoas não trabalharam para produzir obra-prima, para isso aqui para a fábrica, para passar por diversas pessoas até chegar na tua mão e você poder comprar. Olha quantas mãos, quantas pessoas que trabalharam, que foram honradas, que cuidaram das suas famílias porque um copo foi fabricado. Olha essa água. Né? Tem alguns estudos que falam da água, dos cristais da água. Então, se eu agradeço essa água que eu estou tomando, ela vai entrar de uma forma harmônica no meu organismo. E ela vai fazer um bem que muitas vezes a gente não tem noção do bem que ela faz. Por exemplo, um dos estudos que eu faço, e realmente, né, eu sou a rainha dos estudos, porque eu acho que quanto mais a gente aprende, mais a gente pode ajudar outras pessoas, é, por exemplo, ó, é meio feio, gente, mas vocês vão tomar água? Fica um pouquinho na boca, deixa passar por toda a boca essa água, porque a gente tem no nosso, né, todas as papilas, tudo que tem aqui, tem muitas proteínas. Então, às vezes, a gente tem uma autocura dentro, a gente pode promover a autocura, mas a gente não presta atenção. Você toma água, toma, engole. E não passa na sua boca, não passa em nada. Então, hoje, muitas teorias falam assim, se você tomar água com gratidão, se você filmar esses cristais da água, eles vão estar em formato de diamante. Esse foi um estudo muito bacana do um japonês, uma Emuro Mamoto, acho que é isso. Amoto, assim, um nome bem bacana, né? Ele já faleceu, mas ele fez o trabalho até no Brasil dos cristais. Então, o quanto que isso muda e o quanto que isso cura. É aquela coisa assim, ah, você vai em Aparecida, eu vou pegar água benta, né? Gente, todo mundo água benzida. Quem não vai em Aparecida e não pega uma água benzida, ok? Aquilo é bom? Lógico que é, porque foi uma oração. Ah, eu faço evangelho no meu lar, toda semana eu coloco um copo de água, eu faço uma oração com a Bíblia, com o evangelho. Aquela água é curativa? Lógico que ela é. Ah, você vai na igreja evangélica, o pastor te dá um olhinho que foi benzido no altar de Nosso Senhor. Ele tem o fator curativo? Lógico que tem. Então, onde você está colocando o poder? Se você pode colocar o poder em coisas boas, por que você não vai colocar em coisas boas? Por que você não vai trabalhar gratidão? Porque a gente sabe que isso muda. Tem estudos de cidades, Nova York, que as pessoas oravam às 18 horas. Por que 18 horas é um horário tão forte de Nossa Senhora? Porque muita gente no mundo inteiro está orando às 18 horas. E, graças a isso, muitas coisas ruins deixam de acontecer. Lógico, tem que ter o mal para a gente valorizar o bem. Isso também é uma verdade. Que maravilha, hein? Tá gostando, né? Muito obrigado. Não precisa agradecer tanto a mim também, né? A obrigação minha é trazer convidados como a doutora Cristina aqui no nosso programa. Então, eu tenho certeza que todos estão gostando. Essas mensagens todas que estão sendo levadas no programa de hoje. É uma obrigação aqui da nossa City TV trazer assuntos interessantes e que te agregam em muito. Principalmente hoje agregando não só no teu conhecimento psicológico, mas também no coração, né? Uma mensagem muito bonita, doutora. Doutora, estou lembrando aqui de uma situação que nós vivemos num Brasil que estava ali nos bastidores, né? Então, como a senhora falou, que antigamente o mundo era outro, a gente era mais alegre, nós éramos mais alegres. Então tinha um Brasil ali atrás. Depois do evento da
tecnologia, nós ficamos descortinamos esse Brasil e esse mundo, né? Então começamos a ver tudo, né? E talvez tantas pessoas como eu, como nós, hoje estamos também estressados, revoltados pelo mundo que nós estamos vendo, pelo Brasil que nós estamos vendo. Agora entrou essa politização, direita, esquerda, não tínhamos isso anteriormente, né? E agora as pessoas estão se conflitando por questões políticas, né? Raças, ideologias. Então tudo isso faz mal para as pessoas, não faz? Pelo menos a mim está fazendo. Só poder falar sobre isso. O Brasil, na verdade, ele está quebrando alguns recordes. Infelizmente, recordes que não são bons. Então, por exemplo, a gente está quebrando um recorde da desesperança, porque as pessoas têm medo o tempo todo. Então, as coisas que, querendo ou não, a política afeta a vida da gente, afeta muito. E, às vezes, quando as pessoas falam assim, eu não me envolvo com a política porque eu não gosto. Ok, mas se você não se envolve, eu sempre falo assim, as pessoas do bem estão tão preocupadas em fazer o bem, em trabalhar, em produzir, que muitas vezes elas não se unem. Mas as pessoas do mal, elas não estão tão focadas em fazer o bem, então elas não gastam muito tempo com isso. Então elas têm tempo para se unir e fazer as coisas que não são bacanas. Então, logicamente, a gente está vivendo hoje uma pressão, é uma pressão mundial. Da mesma forma que a gente está vivendo um momento muito difícil no Brasil, a gente está vendo o mundo inteiro vivendo processos difíceis. E, logicamente, isso causa uma desesperança em todo mundo. Então, aquela alegria, aquela coisa, às vezes as pessoas têm até medo de rir, né? Será que vão cobrar a minha risada agora? Eu brinco assim, gente, vamos respirar para melhorar a ansiedade, enquanto o ar não é cobrado. Porque hoje a gente está vivendo como se a gente tivesse, assim... É bem aquela coisa daquele livro de 1984, que foi muito famoso. Nós estamos sendo totalmente controlados em tudo. Se você falar no celular aqui, livro 1984, daqui a pouco vai começar a aparecer ele, porque nós estamos sendo monitorados. Isso assusta, né? Isso assusta, é lógico que assusta. Então, essa desesperança, esse medo do amanhã, esse medo da doença... cada vez mais, graças a Deus, nós temos um SUS maravilhoso. Em São José, assim, eu acho o SUS fantástico, e isso é incrível, porque ajuda muito a população. Mas, então, isso dá um pouco de esperança. Mas as pessoas, em outras coisas, estão assim... As pessoas falam, eu vou no supermercado, não tem inflação, mas eu não consigo mais comprar as coisas. Até o arroz com feijão está caro. Então, lógico, aí começa a virar um círculo da depressão, aquele processo da ansiedade, meu Deus, eu não estou dando conta. E isso tudo, de uma forma ou de outra, vai criando pessoas doentes. Só que o Estado não entendeu que pessoas doentes mentalmente, emocionalmente, custa muito caro. Hoje, se você fizer uma internação no hospital psiquiátrico, é muito mais caro do que num hospital de um paciente que está com problema cardíaco. No sentido assim, que você, no psiquiátrico, você tem que ter muito mais gente tomando conta. É muito perigoso, principalmente pacientes com processo de esquizofrenia, com transtorno bipolar, com uma série de doenças que são muito difíceis de, quando está, lógico, na crise e sem medicação, você fazer a contenção. E aí... Puxa, não é mais fácil a gente tratar na prevenção do que deixar a coisa estourar? Sim, mas ainda a gente não consegue ter os programas. Por quê? Porque a demanda está muito alta. Tem, lógico que tem, mas não dá conta. Não tem como suprir tudo isso que está acontecendo. E a gente está vendo muitos jovens se formando, seja na psicologia, na medicina, no direito, em todas as áreas, totalmente crus e com muita arrogância. Porque eles acham que eles hoje têm acesso às redes sociais, ao IA, que o IA responde tudo, e a gente está vendo coisas absurdas sendo feitas, né? E a gente que é profissional mais velho, que já tem uma caminhada, você fala, meu Deus, para onde que isso está indo? E nós acompanhamos aqui um momento no Brasil onde não havia emprego,
né? E as pessoas lutavam, buscavam diuturnamente um emprego e não conseguiam. E hoje, tanto na área rural como também aqui na área urbana, nas empresas, necessitam de empregados e não tem quem aceite o trabalho. É super bacana você falar isso, Sabe? é super bacana. Porque hoje as pessoas estão escolhendo emprego, né? Então, esses jovens, eles não, essa nova geração, eles não passaram, eles não criaram o que a gente fala, a musculatura psíquica. Então, de alguma forma, o que eu percebo é que, independente da classe social, os pais se mataram para criar esses filhos. Nós, nossa faixa e de mim para trás, tal, quando a gente tinha um problema, você resolvia na escola, você não levava para casa o problema, você ia lá com a diretora, com a professora, com o colega e você se resolvia. Quando você tinha lá as dores de amor, as dores com as coleguinhas que paravam de falar, né, o tal que a gente fala aí das crianças brincarem, e isso tudo hoje virou uma coisa muito séria, a gente tinha apelido, a gente tinha tudo, e de alguma forma a gente se virava com tudo aquilo. Agora, hoje, virou com todo respeito, mas virou uma hiperproteção. Então, qualquer coisa que você fale, nossa, aquilo vira uma coisa assustadora. Às vezes, eu atendo pessoas que têm família assim perfeita, sabe? Pai, mãe que batalharam, que fizeram o melhor, que deram escola particular, que fizeram tudo. Aí o filho fala assim para mim, eu trabalho com uma linha de traumas, que é específico MDR, que é movimentos oculares, é uma técnica de uma formação internacional, que é fantástico, assim, processos de luto, realmente trata luto, trata traumas muito rapidamente, sequestros. Mas tem pessoas que, quando você vai trabalhar o fato, por exemplo, ela fala assim, não, eu não me sinto bem, eu tenho um trauma porque eu acho que eu sou renegada na minha família, que todo mundo me isola. Quando você vai entender o trauma dela, muitas vezes, era uma família normal. Só que a alma dela, entendia que o pai não amava ela tanto quanto amava a irmã. E aí, ela traz aquilo como se fosse a coisa, ok, eu entendo, é a dor dela. Mas, gente, qual pai, qual mãe que é perfeito? E o pior de tudo, né? Nós, mães, somos as maiores vilãs. Isso é estudos de traumas falam que as mães são as maiores vilãs. Porque a mãe que dá bronca, o pai, a princípio, fica mais quieto, ele só entra na palavra final. Mas é a mãe que está todo dia, faz isso, faz aquilo, pode isso, não pode aquilo, quebra o galho, né? Faz as coisas com os filhos. E, no final, a mãe é a que gera, a que, né, não é fácil a dor do parto, e depois o amamentar, e depois a mãe é culpada de tudo. Então, eu acho que Tenho também... que concordar. Né? Tenho que concordar, Falta... porque eu fico só no canto ali. Deixa a mãe resolver e depois, o pai vai na boa. Vai ali no final. Sempre é o bonzinho. É o bonzinho. Então, eu falo assim, meu Deus, sabe, eu gosto muito da linha sistêmica da constelação, porque, assim, né, uma das falas sistêmicas, ontem eu fiz constelação, hoje eu fiz constelação no consultório, e uma das falas é assim, pai e mãe, eu agradeço tudo que eu recebi de vocês, porque vocês conseguiram me dar o que vocês podiam me dar, o que era possível. Se um pai ele foi um órfão abandonado e ele não teve o amor da sua família, mas ele quis formar uma família e dar amor para os seus filhos e se tornou e é uma pessoa íntegra. Agora, só o fato dele não conseguir abraçar o filho, porque ele não aprendeu a fazer isso, meu pai não me abraça, ele é muito seco. Chega lá e abraça, beija, agarra. Você quer alguma coisa? Quero dizer que eu te amo. Então, tem que quebrar esse círculo. E, às vezes, as pessoas ficam no papel assim, eu só quero receber. Eu não quero doar, eu não quero falar, eu não quero me comunicar. O outro tem que adivinhar o que eu preciso. E aí vai gerando dores e dores e dores. E a maioria dos traumas que eu vejo são essas pequenas coisinhas no dia a dia que vão juntando. E aí
chega uma hora que a pessoa não aguenta mais. Aí dá o tal do burnout, dá depressão, dá um monte de outras Estão coisas. ouvindo, né? Então levante daí você, jovem, dê um abraço no teu pai, na tua mãe, diga que ama, fala que você ama o teu filho, e aí pode ter certeza que a vida ela vai ser totalmente diferente na família. Tem que quebrar o ciclo da raiva. Às vezes, a gente precisa ter raiva para resolver algumas situações. Às vezes você tem que chegar e falar, pô, pau é pau, pedra é pedra. Às vezes precisa, sim. Porque às vezes você é tão bonzinho que o outro fala assim, aquela é uma trouxa. Então, ok. Mas na família, principalmente, nos relacionamentos, no dia a dia, baixa a bola. Fala, ok, sinto muito se eu não entendi o que você queria. Sinto muito se eu não estou atendendo os seus objetivos. O que você precisa para a gente se relacionar melhor? O que... porque quantos casais que eu atendo quando eu atendo, né? Assim, atender casal é a coisa mais linda do mundo, principalmente quando tem amor, mas eles não estão conseguindo se comunicar direito. E aí, uma vez, o marido deu um buquê de flores para a esposa. Mas eu pedi para ele dar escondido, sem que ela soubesse que eu estava pedindo, né? E aí ele foi, no final de semana, chegou com rosa e tal. Aí ela falou, nossa, o que é isso? Não, eu trouxe rosas para você. Ah, muito obrigada e tal, tal. E estava finalizando o processo, que eles já tinham caminhado bastante no relacionamento. Aí quando eles foram ter comigo, né, que daí a gente fez porque eles fazem sessões individuais, aí quando era a sessão de finalização, aí eu falei assim, fala para mim, você estava aqui no ponto A, vocês chegaram no B, bacana, valeu, de 0 a 10, o quanto que está bacana esse ponto B? Aí ela falou assim, ai, doutora, eu descobri que meu marido me ama. Aí ele olhou para ela bravo assim, como que você descobriu que eu te amo? Eu te amo, a gente está mais de 30 anos casados, temos as nossas filhas. Ela falou assim, você nunca falou para mim, você nunca me demonstrou. Ele, como não? Sempre paguei as contas, sempre trabalhei, nunca deixei faltar nada em casa. Aí ela falou assim, doutora, é a primeira vez que ele me dá flores em mais de 20 anos. Olha só. Gente, a coisa mais bela numa casa é ter uma flor. Quando você tem uma flor, você está trazendo Deus para dentro da tua casa, Jesus para dentro da sua casa. É tão simples. Pode ser, rouba uma florzinha no jardim aqui, do Dirceu, tirei uma florzinha, põe lá no copinho d'água, sem luxo. Mas você está trazendo luz para a tua casa. Imagina, ela, mais de 20 anos, daí ele falou, como? Mas o que tem? Eu te dar uma flor, você podia comprar uma flor. Aí ela falou assim, mas eu queria ganhar um buquê de flores. E que bom que agora você me deu. Olha, gente, é lindo, não é? E eu ganhei flores também esse dia. Eles chegaram com um buquê de flores para mim. Olha como é gostoso, né? Porque não adianta, tudo bem, eu cobro pelo meu trabalho, eu dependo disso. Mas é gostoso quando um paciente chega e reconhece e também faz uma demonstração de amor. Como você querer dar um beijo e sair por aí, procurar alguém para você beijar, né? Nada como beijar o seu amor, né? Lógico. A vida é tão simples, né? Legal. Porque as pessoas Doutora, complicam. nós estamos conversando com a doutora Cristina Souto Rigotti aqui no nosso Pauta Livre de hoje. Eu tenho certeza que é um programaço que você está gostando e aprendendo muito. Dados do ano passado indicam que a saúde mental se tornou a maior preocupação dos brasileiros, superando outras doenças físicas, com um aumento de 67% nos afastamentos por transtornos mentais em 2024. Então, a ansiedade, depressão são os principais vilões, com o suicídio afetando gravemente jovens em nível global. É isso mesmo? É. E assim, infelizmente, tinha muitos estudos que falavam que o índice é muito alto em idosos, né? Porque eles acham que eles não têm, os que moram sozinhos, que não têm mais um objetivo de vida. Depois tinham muitos estudos falando dos índios, a população indígena se suicida muito, porque é questão cultural mesmo. E os jovens. Hoje, pode falar um monte de estatística, né? Qual que suicida mais, mas assim, eu percebo no que eu atendo que assim está muito variado. A gente está vendo jovens suicidar, a gente está vendo idosos suicidar e pessoas de meia idade se suicidar. Então, e isso não é falta de Deus. Aí eu falo, não é falta de Deus. Que dor é essa tão grande na alma dessa pessoa que ela não consegue se situar nesse mundo? E às vezes a alma dela é tão grande que ela não consegue viver mais nisso. Então,
a gente tem que sair do julgamento, porque uma vez a gente teve um suicídio no meu prédio e foi assim, muito difícil. Eu era síndica, foi muito difícil lidar, porque tinha aquelas pessoas que falavam assim: nossa, eu nem vou falar com o pai dela, imagina, da menina, se aconteceu isso, ixi, Deus me livre, e não sei o quê. E eu falei assim: não, nós vamos fazer um culto aqui no nosso prédio, né, por ela, independente da religião, porque de alguma forma ela tem a dor dela para ela ter cometido isso, e a família também. Então, a gente tem que incluir todas essas pessoas, porque muitas vezes a gente fala assim, por exemplo, se a gente olhar numa linha sistêmica, como que não tinha os samurais? Os samurais, a própria honra deles era se matar, né? Então, até que ponto também a gente muitas vezes essas pessoas não estão ligadas à ancestralidade, que para se honrar, para se proteger, ou para se proteger um clã, ou para não dar não ser serviciente ao outro, eles também se matavam. Então, são tantos mistérios, a gente não sabe em qual situação a pessoa se encontra, mas são muitos mistérios, são. Qual que é a verdade? Eu não sei. A verdade que a gente sabe é que quanto mais as pessoas buscarem propósito de vida, buscar ser útil, buscar fazer o bem, mais elas saem desse processo da dor. Só que, às vezes, a pessoa está tão na dor que ela não consegue enxergar isso. E não adianta a gente julgar. Falar, puxa, ela não levanta da cama, ela não consegue se arrumar, ela não... Às vezes, a dor é muito grande. E tem uma questão, sim, emocional, tem uma questão biológica, tem uma questão bioquímica, tem uma questão ancestral, tem a epigenética, tem a alma, para quem acredita em outras existências, tem a questão das outras existências. Agora, quem é a gente para julgar a pessoa e falar assim, nossa, que coisa que ela fez? Como eu já atendi pacientes que presenciaram suicídio, porque a gente, aqui em São José também é um índice muito alto, e de prédio para prédio, né, de ver a pessoa, e chegou para mim e falou assim, eu estou com muita raiva. Mas raiva do quê? Dela ter suicidado. O pai criou, o pai fez tudo o que pôde a pessoa fazer isso. Eu falei, pois é, mas não dá para a gente julgar. A gente não está no lugar da pessoa. Então, é muito difícil a gente sair do julgamento. Lógico que é, mas não dá para a gente julgar, porque a dor é muito grande. Doutora Cristina Souto Rigotti, é um papo muito interessante, um papo muito importante no nosso programa. E é um assunto para mais programas. Então, eu gostaria de já deixar o convite para outros programas aqui na nossa CIT TV. E, como nós estamos em cima do horário, eu gostaria que a senhora mandasse uma mensagem final para o nosso telespectador. Olha, uma mensagem que eu gosto bastante, tem duas coisas, né? Orar e vigiar, isso é bíblico, porque as pessoas oram, mas não fazem a parte delas. Então, a gente tem que fazer a nossa parte também nesse mundo. A outra, eu falo muito da gratidão, mas é a gratidão de coração, não é essa gratidão do Instagram, do Face, etc. Obrigada, mãozinha. É a gratidão de você se colocar no lugar do outro e falar assim, puxa, o que essa pessoa fez por mim que transformou a minha vida? E a gente ser um agente de transformação. Às vezes, se você salvar uma pessoa, se você der felicidade para uma pessoa, se você abraçar uma pessoa, você salvou uma vida. Então, aprender é um processo, a gente lidar com a gratidão e uma outra coisa, receber. Porque, às vezes, a pessoa não se sente merecedora. E, quando ela não se sente merecedora, se ela não tem, como que ela vai doar para o outro? É isso, eu acho que uma coisa vamos treinar o nosso merecimento, treinar, receber para poder agradecer e orar e vigiar, porque assim, o mundo é lindo, maravilhoso, mas a gente tem que fazer o paraíso aqui, onde nós estamos. Não achar que eu vou morrer para viver paraíso. Não, paraíso é aqui. O que eu posso fazer no meu ambiente de trabalho, com os meus amigos, no trânsito, no restaurante que eu vou, como eu posso tornar tudo isso mais leve? É isso. Que programa bom, hein? Com certeza te agregou em muito aí na sua vida esse bate-papo hoje no Pauta Livre com a doutora Cristina Souto Rigotti. Muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado, doutora. Volte sempre, o programa é seu e sempre é bom tê-la aqui e
usar aí, né, de todo esse seu conhecimento. Muito obrigado. Obrigada, é uma honra e para todos que estão nos assistindo, muita luz no seu coração. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou, senhora, você jovem. Espero ter contribuído aí com o seu caminhar de vida. E na segunda-feira, mais um programa aqui no nosso Pauta Livre. Programa esse que tem a produção do Alex Silva e a direção geral de César Latti. Forte abraço, boa semana e até a próxima.